Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Central dos Números que hoje traz para você 20 questões de matemática e raciocínio lógico de um concurso que acabou de ser organizado pela banca IGEX. É o concurso da Prefeitura de Barueri, em São Paulo, né? Esse concurso aconteceu agora mesmo, agora em 2024, e foi organizado por essa banca, né? É bem difícil conseguir provas dessa banca. Aqui no canal a gente tem mais duas provas além dessas. Se você não viu, veja nesse link aqui outra prova da banca IGEX. Se você estiver estudando para um concurso dessa banca, no fim do vídeo eu deixo o link de outra prova para você estudar, né? Porque, como eu sempre digo, treinar questões é o melhor modo para você aprender matemática e lógica. Combinado? São 20 questões. Você está pronto? Está pronta? Ativa os neurônios e bora! Vem comigo! A primeira questão, uma questão de potência, né? Multiplicação de potências com a mesma base. Calcule o resultado das multiplicações abaixo. Aí ele deu 100 vezes 10 vezes 0,01 vezes 10 vezes 0,001 vezes 100 vezes 10 ao quadrado vezes 0,1. Qual que é o jeito mais fácil de resolver essa questão? Coloca todos esses valores aqui na base 10. Se o número não tiver vírgula, você vai contar os zeros e o zero vai virar o expoente. Se o número tiver vírgula, você vai contar quantas casas tem depois da vírgula. Esse vai ser o expoente, só que vai ser negativo o expoente. Assim, ó, o 100 tem dois zeros, então o 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2. O 10 tem um zero, então vai ser 10 elevado a 1, vezes o 0,001. Tem quantas casas? Uma, duas, três casas depois da vírgula. Então, o expoente vai ser 3, só que como tem a vírgula, vai ser negativo. Então, vai ser 10 elevado a menos 3. Pegou o jeito? O 10, 1, 0, 10 elevado a 1. Esse número grandão, 1, 2, 3, 4 casas. Como tem vírgula, menos 4. 100 10 a 2, vezes o 10 a 2 que já estava lá, vezes 0,1, tem uma casa, 10 a menos 1. Uma vez que você tem potência de 10 de todos esses valores, agora é fácil. Todas as bases correspondem ao número 10. Então, multiplicação de potências que têm a mesma base, você vai manter a base, vai conservar a base vai ser 10, e vai somar os expoentes. Só isso. Conserva a base e soma todos os expoentes. Então, a base vai ser 10 e você vai somar 2 mais 1, menos 3, mais 1, menos 4, mais 2, mais 2, menos 1. Só isso, beleza? 2 mais 1, 3. 3 menos 3, 0. 0 mais 1, 1. 1 menos 4 é 4 menos 1, dá 3, só que o sinal vai ser negativo, então vai ser menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 1 mais 2 dá mais 1. 1 menos 1 dá 0. Então, o expoente vai ser 0. Eu tenho 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se tiver dúvidas ou perguntas, só me escrever. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Ah, esqueci de falar. Essa prova aqui é para o cargo de cuidador social, né, do concurso da Prefeitura de Barueri. Se você tiver provas de outros cargos e quiser mandar para a gente, o nosso e-mail é esse aqui, ó, centraldosnúmeros@gmail.com. Manda para a gente divulgar aqui no canal mais material dessa banca para vocês estudarem. Combinado? Bora para a próxima, questão número 22. Questão da inscrição. Já está inscrito aqui no canal? Se inscreve aí e vem fazer parte da nossa comunidade. Quantos segundos existem em 5 horas e 30 minutos? Conversão de unidade de medida. Primeiro vamos trabalhar com as horas, né? Então, uma hora tem quantos minutos, gente? Uma hora tem 60 minutos, né? Então, 5 horas vão ter quantos minutos? 5 horas vão ter 5 vezes 60. 5 vezes 60, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, 300 minutos. Então, 5 horas tem 300 minutos. Só que a gente tem 5 horas e 30 minutos. Então, a gente vai ter 300 mais 30. 300 mais 30 dá 330 minutos. 5 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 330 minutos. Agora, quantos segundos tem 1 minuto? 1 minuto tem 60 segundos. Sendo assim,
Quantos segundos terão? 330 minutos. Basta multiplicar 330 vezes 60 segundos. 330 vezes 60, fazendo essa multiplicação, você vai chegar no resultado de 19.800 segundos. Essa é a resposta dessa questão, 19.800. Tem gente que guarda aí, né, que para multiplicar as horas para transformar em segundo, basta multiplicar por 3.600. Então, se multiplicaria o 5 por 3.600 e o 30 por 60 e somaria os dois valores, chegaria aí nos mesmos 19.800 segundos. Eu prefiro fazer assim. Primeiro converto tudo em minutos, depois pego os minutos e transformo em segundos. Qual forma você tem que escolher? Você tem que escolher a forma que for a mais fácil para você. Combinado? Vamos para mais uma, questão número 23. Ao transformar 1.460 centímetros em quilômetros, tem-se quantos quilômetros? Conversão de unidade de medida. Então, você tem que saber as unidades de medida. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Você quer transformar 1.460 centímetros em quilômetros. Então, você vai ter que andar para a esquerda. A cada casa que você andar para a esquerda, você vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, onde que está a vírgula aqui no 1460? Se ela não está aparecendo, ela está depois do zero. Andou uma casa, passa a vírgula uma casa para cá. Então, vamos fazer isso? 1.460 centímetros. Para transformar para decímetro, anda com a vírgula uma casa, vai dar 146,0. Para metros, anda mais uma casa, 14,60 metros, né? Ou 14,6. Para decâmetro, anda uma casa, 1,460. Para hectômetro, anda mais uma casa. Então, a vírgula vai ficar aqui antes do 1. Como não tem nada, acrescenta um zero antes do 1. Vai ser 0,146. E para quilômetro, anda com a vírgula mais uma casa, né? Então, vou acrescentar outro zero aqui, antes desse zero. Vou ficar com 0,0146. O 1.460 centímetros é a mesma coisa que 0,0146 quilômetros. Essa é a resposta dessa questão. Uma questão fácil de conversão de unidades de medida de comprimento. Beleza? Vamos para mais uma, questão número 24. Olha o like no vídeo, já deixou o like no vídeo? Clica aí no like, não paga nada. E se você souber de alguém que está estudando para o concurso dessa banca, compartilhe esse vídeo aí com essa pessoa, com seus colegas de estudo. Combinado? Uma aluna realizou uma prova teste com 20 questões. Essa prova valia 10 pontos para a nota escolar e os pontos são divididos igualmente entre as questões. Considerando que ela acertou 14 questões, qual foi a nota final dela? Ora, se a prova valia 10 pontos e tinha 20 questões, quanto valia cada questão? Basta a gente dividir 10 pontos por 20 questões, né? 10 pontos dividido por 20 questões, 10 dividido por 20, corta esse zero com esse zero, vai dar meio ponto, né? 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio ponto por questão. Cada questão que ela acertasse, ela ganhava meio ponto, certo? Tinha 20 questões, meio ponto cada uma, totalizando 10 pontos a prova. Ela acertou 14 questões, então qual foi a pontuação que ela tirou? 14 vezes meio. 14 vezes meio, metade de 14, gente. Metade de 14 é 7. Ela tirou 7 pontos nessa prova, certinho? Dúvidas? Podemos passar para a próxima? Bora lá! Questão número 25. Questão de progressão aritmética. Determine a razão da progressão aritmética abaixo. 3, 16, 29 e 42. Como a gente determina a razão? Se é progressão aritmética, os números estão aumentando com um valor fixo, um valor determinado. A razão é esse valor. Como que a gente calcula? Para calcular, basta a gente pegar um termo e subtrair pelo termo que vem antes dele, pelo antecessor. Posso pegar qualquer um. Posso fazer 42 menos 29, posso fazer 29 menos 16, posso fazer 16 menos 3. Qualquer uma dessas subtrações vai dar o mesmo valor, que é a razão, né? Então, a razão da PA
é o termo menos o seu antecessor, o termo que vem antes desse que você escolheu. Para calcular, faz 16 menos 3. 16 menos 3 é 13. Quer tirar a prova? Faz 29 menos 16. 29 menos 16 também dá 13. 42 menos 29 vai dar 13 também, tá bom? Então, a razão é 13. Só isso. Bem tranquilinha essa questão, bem direta essa questão, né? Bastava saber o conceito de razão da progressão aritmética. Questão número 26. Questão de porcentagem. Considerando que 350 representa 25% de um total t, determine o valor de t. Você pode resolver essa questão usando uma regra de 3. Ele quer saber o valor total. Se você está tratando de porcentagem, o total vai ser 100%, né? Então, monta uma regrinha de 3. 350 representa 25%, então 25% está para 350, 100% está para o total que ele chamou de t. Resolve a regra de 3, multiplicando como se fosse um x. 25 vezes t é igual a 100 vezes 350, né? Se eu quero calcular o t, eu vou pegar o 25 que está multiplicando e passar para o outro lado com a operação invertida. Vou fazer t é igual a 100 vezes 350 dividido por 25. 100 dividido por 25 é 4, né? Então, vou ter 4 vezes 350. 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2 que foi, 14. O total t é 1.400. Então, 1.400 é a resposta dessa questão. 1.400 corresponde a 100%, que é o que ele quer saber. Ok? Bora para a próxima, questão número 27. Questão de juros simples. Uma dívida sofreu acréscimo de juros nas seguintes condições. Dívida inicial, R$ 32.000. Taxa regida por juros simples, 1,6% ao mês. Tempo, 8 meses. Sendo assim, qual o valor dos juros totais gerados? Para resolver essa questão, basta saber a fórmula de juros simples. Sabe calcular juros simples? Juros é igual ao capital vezes a taxa, que normalmente é chamada de I, vezes o tempo, que é chamado de T, né? Então, você quer saber os juros. Você tem o capital? Tem, 32.000. Tem a taxa? Tem, 1,6% ao mês. Tem o tempo em meses? Sim, 8 meses, tá bom? A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Se a taxa estiver ao mês, o tempo também tem que estar em meses. Se a taxa estiver em anos, o tempo tem que estar em anos, tá bom? Então, só jogar na fórmula e fazer a multiplicação. Os juros serão 32.000 vezes a taxa. Aqui eu coloquei a taxa em forma de fração, né? Porque vai ficar fácil para calcular. Eu vou ter 1,6%, né? Então, 1,6% é a mesma coisa que 1,6 dividido por 100. Se quiser trabalhar com o número decimal, você vai colocar 0,016, que é 1,6%. Você tem que dividir esse número por 100, tá bom? Vezes o tempo, que é 8. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar esses dois zeros do 100 com esses dois zeros do 32.000. Vai sobrar 320. Então, os juros serão 320 vezes 1,6 vezes 8. 1,6 vezes 320 vai dar 512. 512 vezes 8, 4.096. Então, só de juros, essa pessoa vai pagar R$ 4.096. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Espero que sim, hein? Se estiver acompanhando, lembra, deixa o like, comenta aqui embaixo. Estou acompanhando, pessoal. Valeu demais. E se você quiser estudar mais, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, questões com temas semelhantes ao dessa prova para você treinar. Então, vou deixar, por exemplo, o link de uma questão de juros simples para você treinar. Combinado? Então, lembra, treinar é uma das melhores formas para você aprender. Vamos para a próxima, questão número 28. Essa questão aqui eu trouxe, né? Então, trouxe aqui com a prova que eu recebi, né? Então, a prova não estava nítida. Então, eu não sei
qual é esse valor que está aqui. Logo, eu não sei se o gabarito dessa questão vai estar de acordo com o gabarito oficial da prova. Se você, por um acaso, fez essa prova, informa aqui nos comentários do vídeo que número é esse aqui que está na prova. Por favor. Descobrindo que número é esse, eu posto a resposta dessa questão, questão 28, aqui nos comentários. Mas vamos fazer, supondo que esse número aqui seja 1. Calcule o resultado da radiciação abaixo. Supondo que esse número aqui, esse índice dessa raiz de fora seja 1. Né? A raiz de dentro não tem índice. Quando não tem índice, o índice da raiz é 2, é uma raiz quadrada. Né? Como que você faz raiz de uma raiz? Você vai multiplicar os índices, tá bom? Então, você vai ter raiz de 1 vezes 2. Raiz de 1 vezes 2 é raiz quadrada, né? O 64 você pode decompor em 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Eu multipliquei o 2 6 vezes. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Se a gente tiver, então, raiz de 1 vezes 2, 2. Raiz quadrada de 2 elevado a 6, né? Raiz quadrada de 2 elevado a 6. Como que a gente resolve? A gente pega o expoente e divide pelo índice da raiz. A gente vai fazer 6 dividido por 2. Eu vou ter 2 elevado a 6 dividido por 2. 2 elevado a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8, se esse número aqui for 1, vai ser a resposta dessa questão. Se esse número aqui não for 1, essa não vai ser a resposta da questão. Então, se você fez essa prova, coloca aqui embaixo para mim que número é esse, que é o índice da raiz da questão 28, por favor, tá bom? Mas já te mostrei aqui no vídeo a forma de você resolver essa questão. Esse é o mais importante. Combinado? Vamos para a próxima? Questão número 29. Questão de equação da reta. Essa questão merece o like, eu vou te ensinar um macete para a vida. Uma reta R tem as seguintes coordenadas: x igual a 0 para y igual a 3, x igual a 1 para y igual a 1. Sendo assim, marque a alternativa com a reta R em questão. Qual é a equação da reta? Quando você tiver uma questão assim, você tiver dois pontos com o valor de x e y de cada ponto, para calcular a equação da reta, você vai fazer o seguinte: você vai escrever x, y, escrever o x do primeiro ponto, 0, e o y do primeiro ponto, 3. Embaixo, você vai colocar o outro ponto, 1 e 1. X é 1, y é 1. E vai escrever x, y de novo. Feito isso, qual que é o próximo passo? Você vai multiplicar aqui, ó, a diagonal, vai multiplicar aqui, ó, cruzando. Então, você vai fazer x vezes 3 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes y. Anota isso. X vezes 3 está aqui, mais 0 vezes 1 está aqui, mais 1 vezes y. Isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual a multiplicação para o outro lado. Isso vai ser igual a y vezes 0 mais 3 vezes 1, 3 vezes 1, mais 1 vezes x. Vai estar pronta a sua equação da reta. Entendeu? Então, você escreve xy, coloca o primeiro ponto, o segundo ponto e xy de novo. Multiplica cruzando aqui as diagonais principais, essa, e iguala a soma das multiplicações das diagonais secundárias. É esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Assim você acha a equação da reta, tá bom? Só fazer continha agora. X vezes 3, 3x. 0 vezes 1 dá 0, não precisa colocar. Mais 1 vezes y dá o próprio y. Isso é igual. Y vezes 0 dá 0, não precisa colocar. Mais 3 vezes 1, 3. Mais 1 vezes x dá x. Eu quero uma equação que tenha y igual a x mais alguma coisa. Então, vou deixar o y do lado esquerdo e passar o x para o outro lado. Tudo que tiver x, vou passar para o outro lado. Eu tenho 3x, vou passar para o lado de cá como menos 3x. Então, vou ter y é igual a menos 3x, mais esse x que já estava aqui, mais esse 3, certo? Menos 3x mais x vai dar menos 2x, né? Então, y vai ser menos 2x mais 3.
Temos essa equação? Temos y é igual a menos 2x mais 3. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Gostou do macete? Entendeu? Espero que sim, hein? Pode usar esse macete, que sempre vai dar certo. Você ganha um tempão na prova, não tendo que pensar muito para achar a equação da reta. Tá bom? Vamos para a questão número 30. Vem comigo. Calcule o y do vértice da parábola representada pela equação a seguir. x² menos 4x menos 5. Y do vértice, para calcular, usa uma fórmula. A fórmula do y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, guarda aí. Y do vértice é calculado por menos delta dividido por 4a. O que é o delta? B2 menos 4ac. Então, vamos fazer. Y do vértice vai ser menos o delta. O delta é b ao quadrado, então b é o valor que está junto do x. Junto do x tem o menos 4, então eu vou ter menos 4 elevado ao quadrado. B ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A é o valor que está junto do x ao quadrado, 1 vezes o C, que aqui é menos 5. Tudo dividido por 4A, menos delta sobre 4A, 4 vezes 1, certo? Resolve dentro dos parênteses, menos 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16, menos vezes menos dá mais, então vou ter 16. Menos com menos vai dar mais, 4 vezes 5, 20. Então, vou ter 4 vezes, vou ter 16 mais 20, certo? Então, vou ter menos, abre parênteses, 16 daqui, mais 20. Tudo dividido por 4 vezes 1 dá 4. 16 mais 20, 36. Com menos, menos 36. Menos 36 dividido por 4 dá menos 9. Dentro das alternativas, não estava dando para enxergar direito, né, na foto que eu recebi. Mas, dentre as alternativas, não parecia ter menos 9. Então, se por um acaso tiver certo, esses sinais aqui estiverem certos e as alternativas forem essas mesmas, não tem alternativa de resposta a essa questão. Então, essa questão deveria ser anulada. Se você fez essa prova, confirma para mim aí, por favor, se os sinais são esses aqui e se as alternativas são essas aqui mesmo, tá bom? Se eu tivesse lá na prova, eu marcaria o 9, né, que é o valor mais próximo aqui do que eu encontrei. Mas a resposta não é 9 positivo, é 9 negativo, tá bom? Vamos para mais uma, questão número 31. Essa questão é bem facinha. Considere um triângulo com ângulos A, B e C. Sabendo que A mede 100 graus e B mede 50 graus, quanto mede o ângulo C? Você tem a soma dos ângulos internos de um triângulo. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Se você somar os 3 ângulos que tem dentro de um triângulo, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, para saber quanto mede o ângulo C, basta eu pegar o total, subtrair o ângulo A e subtrair o ângulo B. Eu vou fazer 180 menos 100 menos 50, né? 180 menos 100 dá 80, 80 menos 50 dá 30. 30 graus é a resposta dessa questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Tranquilinha essa questão, né? Mais uma. Questão número 32. Questão do pentágono. Determine o resultado da soma dos ângulos internos de um pentágono. Desenhei o pentágono aqui. O pentágono é a figura que tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. E o que eu fiz? Eu dividi o pentágono em 3 partes. O que são essas 3 partes? Um triângulo, outro triângulo e outro triângulo. Quanto mede a soma dos ângulos do lado de dentro de um triângulo? Se eu pegar esse ângulo desse triângulo, mais esse, quanto vai dar a soma? Vai dar 180 graus. Esse triângulo, 180 graus. Esse triângulo, 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono vai ser a soma dos ângulos de 3 triângulos, né? Então, o pentágono tem 3 triângulos dentro dele. Assim, né? Se a gente pegar de um vértice do pentágono. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 3 vezes 180. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3, com 2 que foram 5. 540 graus corresponde à soma dos ângulos internos do pentágono.
Se você for mais chique, você grava a fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, né? Então, existe uma fórmula. A soma dos ângulos internos de um polígono é igual ao número de lados do polígono menos 2 vezes 180 graus. Tá? O número de lados do polígono, chamado de n, n menos 2 vezes 180 graus. Então, a soma vai ser, o pentágono tem 5 lados, vai ser 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2, 3. 3 vezes 180 dá mesmo 540. Então, 540 é mesmo a resposta dessa questão. Tá bom? Entendido? Dúvidas? Sabia essa fórmula? Se não sabia, saiba agora. Anota aí no seu caderno para somar os ângulos internos de uma figura plana qualquer, né? De um polígono, você faz o número de lados do polígono menos 2 vezes 180 graus. Ok? Questão número 33. Diga 33. 33. Considere um cilindro com as seguintes medidas. Raio 3 metros, altura 6 metros, π igual a 3. Desse modo, assinale a alternativa com o volume desse cilindro, dessa figura geométrica. Né? Então, volume do cilindro, a área da base vezes a altura. Qual é a base do cilindro? É um círculo. Né? Então, o volume do cilindro vai ser a área do círculo, πr2, vezes a altura. Né? Então, o volume do cilindro, π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Tem o raio? Tem. Tem a altura? Tem. Então, só jogar na fórmula. O volume vai ser o π, que ele mandou considerar 3, vezes o raio, que ele disse que é 3 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Resolve a potência primeiro. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, né? Aqui a gente vai ter 3 vezes 9 vezes 6. 6 vezes 9, 54. 3 vezes 54, 162. Então, 162 metros cúbicos é o volume desse cilindro. Essa é a resposta dessa questão. Aqui no canal tem uma playlist só com questão de volume de sólidos geométricos. Se você quiser treinar esse conteúdo, olha aqui embaixo na descrição do vídeo que tem o link para você treinar. Combinado? Questão número 34. Determine o perímetro de um círculo cujo diâmetro mede 10 metros. Perímetro do círculo tem uma fórmula, 2 vezes π vezes o raio do círculo. A gente não tem o raio, a gente tem o diâmetro. Com o diâmetro a gente consegue calcular o raio? Consegue, né? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ou seja, o raio vai ser a metade do diâmetro. O raio vai ser o diâmetro dividido por 2. Né? Então, raio desse círculo é o diâmetro dividido por 2. O diâmetro é 10, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o raio desse círculo é 5. Agora, a gente consegue calcular o perímetro. Fórmula para calcular o perímetro do círculo. 2 vezes π vezes o raio. π ele mandou considerar 3, então vou ter 2 vezes 3 vezes o raio que a gente calculou, que é 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30 metros. Corre para baixo. Essa é a resposta dessa questão. Ok? Entendido? Dúvidas? Questões bastante diretas as dessa prova, concorda? Então, se você souber as fórmulas básicas, você resolve as questões dessa prova. Vamos para a questão número 35. Questão da área do trapézio. Calcule a medida da área da figura geométrica abaixo. Considere os valores em centímetros. Então, ele deu essa figura, que é chamada de trapézio, deu o valor da base menor, que é 5, deu o valor da altura, que é 8, deu o valor da base maior, que é 15. Existe uma fórmula para calcular a área do trapézio. Sabe a fórmula? A área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A gente tem todas essas medidas, então a gente pode usar a fórmula para calcular a área dessa figura, tá bom? Então, a área dessa figura é a medida da área da figura geométrica abaixo, medida da área desse trapézio, né? Base maior, 15, base menor, 5, altura 8, dividido por 2. Então, vou ter 15 mais 5 vezes 8, dividido por 2, né? 15 mais 5 dá 20, 8 dividido por 2 dá 4, então eu vou ter 20 vezes 4. 20 vezes 4 dá 80 centímetros quadrados. É a resposta dessa questão, é a área desse trapézio. Certinho?
Entendido? Dúvidas? Podemos passar para a próxima. Questão número 36. Essa para mim é a questão mais difícil dessa prova, a questão de sequência. Assinale, aqui a gente começa as questões de raciocínio lógico. Assinale a alternativa que complete corretamente o espaço sublinhado da sequência numérica abaixo. 1, 5, 17, 53 e aqui tem o espaço que eu chamei de x, né? Que número vem aqui no x? Bom, vamos ver qual é a lógica dessa sequência. O que aconteceu do 1 para o 5? Aumentei 4 unidades, né? 1 mais 4 dá 5. Do 5 para o 17, 17 menos 5 dá 12. Então, eu aumentei 12 unidades. 5 mais 12, 17. 53 menos 17, quanto que dá? 36. Então, eu peguei 17 mais 36, dando 53. Se eu descobrir qual número vem aqui, eu vou somar com 53 e vou achar esse valor aqui, entendeu? Então, primeiro eu descobri a diferença entre o número e o antecessor dele. 5 menos 1 dá 4, 17 menos 5 dá 12, 53 menos 17, 36. E aí eu quero descobrir x menos 53 vai dar quanto? Né? Descobrindo esse número, eu somo esse número com 53 e calculo o x. Existe uma lógica aqui, ó, do 4 para o 12, do 12 para o 36. Existe o 4 está sendo multiplicado por 3. 3 vezes 4, 12. E o 12 está sendo multiplicado por 3 para dar 36. 12 vezes 3, 36. Sendo assim, o próximo número que eu vou somar aqui vai ser 36 vezes 3. 36 vezes 3 dá 108, né? Então, vou somar 108 com 53 para achar o valor desse x aqui. 53 mais 108 dá 161. Então, esse número aqui é o 161. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Essa questão eu achei a mais difícil da prova. Você concorda? Achou difícil também? Conseguiu entender essa sequência? Você conseguiu fazer o raciocínio dessa sequência de outra forma? Se tiver conseguido, coloca aqui embaixo nos comentários para eu ver como você resolveu também, tá bom? Então, eu consegui visualizar essa sequência com esse raciocínio, né? Se você tiver visto diferente, coloca aqui embaixo. Questão número 37. Outra questão de sequência. Qual é o 204º termo? Sabia que chamava 204º? O termo que está na posição 204 da sequência a seguir. Tem a sequência LKJHG, LKJHG, LKJHG. Né? Então, quais são as letras que se repetem aqui nessa sequência? Vai do L até o G, né? LKJHG. Depois repete de novo, ó. LKJHG. Depois de novo, LKJHG, né? Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras que estão sendo repetidas sempre nessa mesma sequência. Para a gente calcular qual é o termo que está na posição 204, basta a gente pegar a posição e dividir pelo total de letras aqui que se repetem. Vamos fazer a divisão? 204 dividido por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Desce o 4. 4 dividido por 5 dá 0, né? 0 vezes 5 dá 0. 4 menos 0 vai dar 4. Então, não vou resolver aqui fazendo vírgula. O que me interessa aqui é o resto da divisão. Parei aqui onde cheguei no resto da divisão. Não me interessa ter um número com vírgula aqui. Quero ter um número inteiro. Beleza? Então, eu tenho aqui que a divisão de 204 por 5 dá 40, com o resto 4. O que significa essa divisão? Toda a questão desse jeito aqui, que te pede que termo está em determinada posição, você consegue resolver desse jeito. Divide o total pelo número de termos da sua sequência e olha o resto da divisão. O que essa divisão significa? Dentro da sequência de 204 termos, a gente tem 40 vezes essas 5 letras nessa ordem. Então, eu vou ter essas 5 letras uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 40 vezes. E ainda vão sobrar 4 letras. Dentro de 204, há 40 sequências de 5 letras e sobram 4 letras. Sendo assim, a letra que está na posição 204 é a
quarta letra dessa sequência. Qual é a quarta letra? 1, 2, 3, 4. A quarta letra é o H. Então, H é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Toda questão que te pedir onde está o número, qual é a letra que está em determinada posição, pega o total, divide pelo número de letras que tem a sequência e olha o resto da divisão. Fechou? Bora para a próxima, questão número 38. Esse ensinamento aqui merece seu like também, porque esse tipo de questão cai muito nos concursos. Questão 38. Determine o valor de x para que a expressão abaixo seja verdadeira. X elevado a menos 2 é igual a 4. Então, a gente tem uma potência com um expoente negativo. O que a gente faz quando a gente tem um expoente negativo? A gente coloca 1 sobre essa potência e o expoente vira positivo. Então, a gente vai ter 1 sobre x elevado a 2. 1 sobre x elevado a 2. Isso vai ser igual a 4. O que eu posso fazer? O x ao quadrado está dividindo aqui o 1. Então, eu vou passar para indicar com a operação invertida. Eu vou passar multiplicando, né? Eu vou ficar com 1 igual a 4 vezes x ao quadrado. Se eu quero descobrir o valor de x, vou pegar o 4 que está multiplicando e passar para o lado de cá dividindo. Eu vou ficar com 1 quarto igual a x ao quadrado. Como que eu calculo x agora? Tiro raiz quadrada dos dois lados, né? Raiz quadrada de x ao quadrado vai dar x. Raiz quadrada de 1 quarto vai dar raiz de 1 dá 1, raiz de 4 dá 2, né? Então, x vai ser mais ou menos 2. X pode ser mais 2 e x pode ser menos 2, tá bom? Ainda assim vai dar 4. Como alternativa de resposta aqui, a gente tem 1 sobre 2. Eu falei 2? É 1 sobre 2, né? Mais ou menos 1 sobre 2. Então, resposta aqui, 1 sobre 2. Beleza? Dúvidas? Perguntas dentre as alternativas, aquela que contém um dos valores possíveis para x é a letra C aqui, 1 sobre 2. Questão número 39, a penúltima questão dessa prova. Dois amigos foram até uma mercearia para comprar pirulitos. Os dois juntos compraram 20 pirulitos, 20 unidades. Sabendo que o amigo A comprou 10 pirulitos a mais que o amigo B, quantas unidades o amigo A obteve? Bom, a gente quer saber o valor de A. Então, vamos dizer que o amigo A comprou x pirulitos. E o amigo B? O amigo B comprou x menos 10. Por quê? O amigo A comprou 10 unidades a mais que o B. Então, o B comprou 10 unidades a menos que o A. É o raciocínio inverso, né? Se o A tem 10 pirulitos a mais que o B tem 10 pirulitos a menos que o A. Concorda? Então, se o A tiver comprado x pirulitos, o B comprou x menos 10 pirulitos. Eles compraram juntos 20 pirulitos, né? Então, se eu somar a quantidade de pirulitos de A com a quantidade de pirulitos de B, o resultado vai dar 20. Vamos somar. Então, a gente vai ter x mais x, 2x, menos 10 mais nada, menos 10. 2x menos 10 é igual ao total de pirulitos, que é 20, né? Quero descobrir o valor de x. Vou pegar o menos 10 negativo, passar para cá positivo, né? Então, 20 mais 10. 20 mais 10 dá 30. 2x é igual a 30. O x vai ser, vou pegar o 2 que está multiplicando, passar para cá dividindo. X vai ser 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. X é igual a 15. Então, o amigo A comprou 15 pirulitos, o amigo B comprou 5 pirulitos, né? 15 menos 10 dá 5 pirulitos. Beleza? Sendo assim, o amigo A comprou 10 pirulitos a mais que o B. O B comprou 5, 5 mais 10, 15 pirulitos. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Bora para a próxima. A última questão dessa prova é uma questão conceitual. Qual figura geométrica espacial é possível formar com 2 quadrados idênticos e 4 retângulos idênticos, sem sobrar ou faltar nada? Essa figura forma uma caixa, concorda? Uma caixa mais ou menos assim, ó. 2 quadrados, um aqui em cima, um aqui embaixo, e 4 retângulos. 1, 2, o de trás 3 e esse aqui 4 retângulos, né? Não sobrou nada, 2 quadrados e 4 retângulos. Essa figura, essa caixa, se chama paralelepípedo, né? Paralelepípedo de base quadrada. Então, paralelepípedo
é a resposta dessa questão. Beleza? O cubo teria 6 quadrados, a pirâmide teria a base quadrada e as laterais triângulos, e o losango não é uma figura geométrica espacial, né? Entendido? Dúvidas? Pirâmide, lembra da pirâmide do Egito que fica fácil. Essas eram as 20 questões dessa prova. Se você quiser estudar e aprender mais, confere os links que eu separei para você. E claro, se não se inscreveu aqui na Central dos Números ainda, se inscreva agora, é só clicar nessa carinha. Se tiver uma prova dessa banca, manda para o nosso e-mail, centraldosnúmeros@gmail.com, que a gente publica aqui para vocês mesmos estudarem. Combinado? No mais, deixa o like, compartilha o vídeo, bons estudos e até a próxima!